Olá, eu sou a Ana. E eu sou a Vanessa. E este é o canal Ciências Forenses. A ciência desvendando crimes. Nosso objetivo no vídeo de hoje é falar um pouco sobre as análises realizadas pelos peritos criminais na área da genética forense. Como já explicamos no primeiro vídeo do canal, a genética forense é a área responsável por realizar análises em DNA humano, animal e vegetal. Os peritos dessa área realizam os famosos exames de DNA, que comparam dois ou mais materiais genéticos para poder determinar a relação entre eles, ou seja, as semelhanças e as diferenças. Mas antes de falarmos das análises de DNA em si, você sabe o que é o DNA? O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula encontrada dentro da célula, que contém todas as informações necessárias para construir e manter um organismo vivo. Ele é formado por nucleotídeos, que são como bloquinhos de informação, formados por um fosfato, um açúcar, uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. As sequências de DNA estão compactadas dentro do núcleo das nossas células, formando os cromossomos. Nos cromossomos estão os genes, que são sequências específicas do DNA que podem codificar, por exemplo, proteínas. A célula humana possui 2 pares para cada cromossomo, e em cada um deles encontramos uma versão de cada gene, chamada alelo. Sendo assim, temos 2 alelos para cada gene de nosso DNA. Apesar de toda a diversidade humana, 99% da sequência de nosso DNA é idêntica. Dessa forma, para distinguir 2 indivíduos através do DNA, é necessário analisar as regiões que são diferentes entre eles e que correspondem a esse 1% restante do DNA. As regiões de interesse para os peritos são denominadas marcadores genéticos, e atualmente os exames de DNA utilizam marcadores chamados microsatélites, ou STRs. Os STRs são sequências curtas, geralmente 2 a 10 pares de base, repetidas lado a lado no DNA. Para que esses marcadores sejam de utilidade para a genética forense, é preciso que eles sejam polimórficos. Ou seja, indivíduos devem apresentar diferentes números de repetição do marcador para que possam ser diferenciados entre si. No exame de DNA, é esse número de repetições que será avaliado para cada marcador em cada alelo. É importante ressaltar que todas as células do indivíduo possuem a mesma informação genética. E é por isso que podemos comparar o DNA obtido da mucosa oral de um indivíduo com o DNA obtido de células sanguíneas, por exemplo, o que é encontrado nos locais de crime. No âmbito da perícia criminal, esses exames são realizados quando, em uma investigação, há a necessidade de analisar o DNA presente em algum vestígio. A partir disso, o perito segue uma série de etapas, até conseguir a informação genética necessária para a sua análise. A coleta do vestígio biológico é a primeira etapa do exame e a mais crítica para o seu sucesso. Isso porque os testes de DNA são muito sensíveis, podendo detectar pouquíssimas células. É por isso que o coletador, na hora de coletar e armazenar o vestígio, deve tomar o máximo de cuidado possível, para que seu DNA não acabe se misturando com o da investigação e possa aparecer no resultado do exame. Além disso, como as amostras coletadas possuem material biológico desconhecido, há o risco de contaminação do coletador por patógenos, como vírus e bactérias, e é por isso que ele não deve entrar em contato com a amostra. Por causa disso, o uso dos equipamentos de proteção individual, ou EPIs, é indispensável para coletar e analisar DNA. É dessa forma que devem ser realizados os exames genéticos, utilizando jaleco, touca, óculos, máscara e luvas. Após coletado, o vestígio deve ser corretamente transportado até o laboratório e, então, armazenado pelo menor tempo possível antes de passar para a próxima etapa, que é o pré-processamento. O pré-processamento consiste na etapa de identificação e separação do vestígio biológico. Por exemplo, um perito pode receber um copo coletado numa cena do crime, e então o seu dever é verificar se há algum elemento biológico neste copo, como saliva e células epiteliais, e retirar do copo para que possa ser analisado.
Nesta etapa de identificar e guardar corretamente o material para análise, são utilizados materiais e equipamentos específicos. Falaremos mais sobre cena do crime e vestígios biológicos em próximos vídeos. Após o pré-processamento é realizada a extração. Nesta etapa ocorre a lise celular, que objetiva retirar o DNA que está dentro da célula e também acabar com as enzimas que possam degradá-lo, a fim de poder analisar este DNA sem a presença de demais componentes celulares inibidores e contaminantes. O objetivo dessa etapa é ter o DNA em boa qualidade e em quantidade suficiente para ser analisado nas próximas etapas. Em geral, no âmbito da perícia, a extração ocorre de forma automatizada, o que evita erros decorrentes da manipulação humana e também garante qualidade e agilidade para grande volume de amostras. A etapa seguinte do exame é a quantificação, onde o perito verifica se realmente há DNA na amostra e em que quantidade. É útil também para verificar se este DNA tem qualidade suficiente para prosseguir na investigação, ou seja, se o DNA é humano, se ele não está destruído e nem inibido. Nessa etapa, a gente também consegue ver se o DNA é masculino ou feminino. Em geral, para realizar a etapa de quantificação, os laboratórios forenses utilizam a técnica denominada PCR em tempo real. A amplificação é a etapa realizada para selecionar apenas os marcadores genéticos que serão analisados pelo exame, podendo ser realizada através da técnica de PCR multiplex. Na amplificação, são feitas várias cópias destes fragmentos, para aumentar a sua quantidade e assim facilitar a sua análise. Simplificadamente, para realizar essa multiplicação, é preciso inicialmente separar a dupla fita do DNA, na etapa chamada desnaturação. Depois, ocorre a etapa de anelamento, em que acrescentamos os primers, que são sequências de DNA complementares aos marcadores genéticos. Por fim, a enzima DNA polimerase é responsável por duplicar os fragmentos de DNA na região indicada pelos primers, na etapa de extensão. Esse ciclo é repetido muitas vezes, até obtermos o DNA amplificado. Na descrição desse vídeo, vocês encontram links com animações, que vão ajudar a compreender melhor o PCR. A etapa seguinte consiste na separação e detecção dos marcadores genéticos, e é então a análise efetiva do DNA. Para isso, são utilizados equipamentos chamados analisadores genéticos ou sequenciadores de DNA. Através da aplicação de uma corrente elétrica, os fragmentos genéticos que estiverem na amostra serão separados e posteriormente detectados pelo equipamento. A partir dessa etapa, obtemos um perfil genético, que nada mais é que um conjunto de números utilizados para analisar os marcadores genéticos. Falaremos mais sobre isso no próximo vídeo. Por fim, é realizado o confronto genético e análise estatística dos resultados obtidos. Nesta etapa, realizamos todos os cálculos necessários para verificar se, por exemplo, o perfil genético encontrado no vestígio da cena do crime tem semelhança suficiente com o do suspeito. No vídeo de hoje, explicamos de forma simplificada as etapas de um exame genético, e no próximo vídeo iremos explicar o que podemos fazer com o resultado desses exames. Abordaremos quais são os tipos de exames realizados e também os bancos de dados que armazenam os perfis genéticos. Aguarde a continuação dessa série. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação de nosso trabalho. Obrigada e até a próxima!